Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Bom, aqui no podcast a gente tem falado há muito tempo, já desde 2016, quando o podcast começou, sobre os impactos, diferentes formas de impacto no território brasileiro, nos biomas brasileiros e especialmente na Mata Atlântica. Hoje a gente vai conhecer sobre um outro impacto, sobre a sistematização, ou seja, sobre a análise em cima de dados importantes sobre o fogo na Amazônia. Foi publicado na primeira semana de setembro na revista Nature, e eu vou falar com o pesquisador da Unicamp, o Matias Pires, que é um dos autores desse estudo que mostra que o fogo já impactou 90% das espécies de animais e plantas da Amazônia. Matias, é um prazer te receber hoje aqui no Vozes do Planeta. Queria que a gente começasse, né, já com essa manchete, né, muito grande. Quando a gente ouve e lê sobre 90% das espécies de fauna e flora impactadas com fogo na Amazônia, isso quer dizer o quê? Que não necessariamente se extinguiram, né? Que foram, de alguma maneira, tocadas pelo fogo. Isso. Bom dia, Paulina. Obrigado pela oportunidade de contar um pouco desse nosso estudo para você e para o pessoal. Quando nós falamos nesse impacto pelo fogo, o que nós estamos querendo dizer, na realidade, é que houve incêndios dentro da área de ocorrência dessas espécies. Né? Então, o que nós fizemos foi sobrepor a informação geográfica, né, de onde o fogo ocorreu com onde as espécies ocorrem. E nós fizemos isso para 13 mil espécies, plantas e animais, e aí nós estimamos, então, quanto da área de ocorrência de cada espécie, de alguma maneira sofreu o impacto do fogo nesse período. A gente fez uma análise para as duas últimas décadas, né, para os últimos 20 anos. Então é isso, né? Esse número de 90% significa que 90% das espécies que a gente analisou tiveram em algum grau a sua área atingida por fogo. Algumas espécies tiveram uma maior proporção da sua área atingida, outras uma menor proporção. Aí as reações que as espécies podem ter, no caso, né, da fauna, é deslocamento ou o próprio impacto direto do fogo, né? São diferentes formas, né, que a gente pode também imaginar, né, nesse caso. O fogo ele tem consequências diversas, né? Bom, no primeiro momento, assim, os indivíduos que não conseguem fugir são atingidos e acabam morrendo, ou acabam sofrendo danos, e muitas vezes que ao longo do tempo leva eles à morte. Nós tivemos aquelas imagens do Pantanal ano passado que foram bastante impactantes, né, mostrando os animais queimados, e agora mais recentemente ali naquele parque de Cerrado em São Paulo, mostrando também os animais fugindo. Assim, os animais, quando você tem um incêndio, os animais, eles tentam se virar. Numa área como a Amazônia, pelo menos ainda você tem ainda bastante vegetação remanescente, então os animais podem eventualmente encontrar um lugar seguro. Agora, quando esses incêndios são próximos à área urbana, por exemplo, o que acontece é que os animais correm para dentro da cidade, às vezes são atropelados, entram dentro das casas e tudo mais. As plantas não têm como fugir, né? Então, as plantas, elas vão, muitas delas morrer, uma ou outra é capaz de sobreviver, mas uma coisa que é importante é que na Amazônia, diferente do Cerrado, ou até mesmo do Pantanal, as plantas, elas não têm boas adaptações que permitem sobreviver em um ambiente que está pegando fogo, frequentemente, né? Então, elas são plantas com características de ambiente úmido. Então, quando o fogo passa, muitas delas morrem. Se esse fogo é recorrente, aquela área as plantas vão morrendo, a regeneração vai ficando mais improvável, e aí aquele ambiente vai se tornando, pouco a pouco, um outro tipo de ambiente,
que muitos chamam aí esse processo de savanização, não é um termo muito correto, mas a ideia é que aquela floresta densa, fechada, característica da Amazônia, ela vai virando uma capoeira, né? Uma área mais aberta, e isso é radicalmente diferente da floresta, tanto em questões locais climáticas, quanto no alimento, nos abrigos que tem para os animais. Então é muito diferente, o fogo vai causando essa transformação na paisagem. Vai trazendo uma seca, né? A gente ouviu aqui a pesquisadora do INPE, a Luciana Gatti, nos explicando sobre a questão do carbono, sobre a questão, né, de que já tem, né, algo até invisível comparado com o fogo. Vocês que estão nos ouvindo, também recomendo vocês maratonarem aí outras entrevistas com os pesquisadores, trazendo essas análises, que aí ela nos explicava, né? Algo que não é visível, que é, por exemplo, a capacidade a Amazônia está perdendo em algumas áreas a capacidade de absorção e está emitindo carbono, né? Ela contava do calor do fogo, do calor de temperatura em copas de árvore na Amazônia, assim, já chegando nos quase 50 graus, né? Qual que foi o período que vocês analisaram, Matias? Isso é importante a gente reforçar, né, de como é que foram feitos e coletados esses dados comparativos, né? Teve um período específico, né? Isso, esse trabalho ele se restringe a um período de 20 anos, então de 2001 até, menos de 20 anos, né, 2001 a 2019, isso tem, uma das razões é que a qualidade das imagens de satélite muda ao longo do tempo, tudo mais, então a gente teve que pegar um período onde nós tivéssemos dados comparáveis, né? Então, esse período ele compreende também várias mudanças aí, políticas, várias mudanças na forma de lidar com o fogo, por isso que foi importante incluir pelo menos 20 anos. Eu falo isso sobre, quando eu falo 20 anos, as pessoas, nossa, é bastante tempo, mas do ponto de vista biológico isso não é nada, né? 20 anos para a floresta amazônica não é nada, e esse é um ponto que eu gosto sempre de ressaltar quando eu falo sobre esse ou outros trabalhos, que a nossa percepção do tempo é diferente da percepção do tempo da biologia, das coisas ocorrendo. Quando a gente fala que 90% das espécies foram impactadas em algum grau em 20 anos pelo fogo, 20 anos não é nada. E a Amazônia é gigantesca. Então, isso quer dizer que foi muito fogo. Em pouco tempo. Muito fogo, muito fogo. Teve algum momento em que se observou, né? A gente vem acompanhando, pelo menos nos últimos 3 anos, uma subida na questão, né, do desmatamento, e a gente já sabe, já conversou, já explicou, já desenhou, falado aqui no Vozes do Planeta, da relação que existe entre fogo, incêndio, queimada e desmatamento na Amazônia, né? A gente sabe que são vários momentos onde acontece isso. Então, se desmata, espera secar, se taca fogo, aí tem ocupação irregular, enfim, aí começa tudo isso. São diferentes etapas, né, Matias? Teve um período que foi mais acelerado, né? Isso se reflete nesse estudo, nesses últimos, pelo menos, 3 anos? Sem dúvida, o que a gente encontra assim, nós fizemos uma análise sobre isso, né, especificamente para entender o que explica a magnitude da área impactada, né, quanto de área impactada você tem na Amazônia pelo fogo. E é óbvio que o primeiro fator que se destaca é a seca. Então, quando você tem anos mais secos, você tem incêndios maiores e mais área atingida pelo fogo. Mas uma parte dessa variação na intensidade, na área atingida pelo fogo, não é explicada pela chuva ou pela seca, né? É explicada pela política que está sendo implementada na época de fiscalização e controle de desmatamento e incêndio. Como você disse, o fogo na Amazônia não é causado, não é natural, ele não é causado por fenômenos naturais, ele é, sim, uma enorme maioria das vezes são por causas antrópicas, causado pelo ser humano. E muitas vezes associado ao desmatamento e à tentativa de abrir mais áreas, expandir a área de ou agricultura ou pastagem, né?
E tem alguns números do MAP Biomas mostrando que nos últimos 30 anos nós perdemos 36 milhões de hectares da Amazônia, quase o tamanho da Alemanha, tá? Então é muito significativo, e a área de pastagem cresceu, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes nesse período. Se eu não me engano, 4 vezes, em 30 anos, né, desde 85. Mas voltando ao nosso trabalho, né? Então, nós estimamos quanto da mudança nesse regime de queimadas poderia ser explicado por mudanças, né, na política de combate e fiscalização. Então, a gente basicamente tem 3 períodos, né? Antes de 2008, quando as coisas eram assim bem livres, você tinha, não livres, mas as leis estavam lá, mas a fiscalização não era muito eficiente. E aí, nesse período, os incêndios eram atingiam áreas muito grandes, muito maiores do que seria esperado somente pela seca. Então, o pior período é pré-2008. A partir de 2008, que surge a moratória da soja, né, impede a plantação de soja na região da Amazônia, tem maior investimento no IBAMA, no ICMBio, maior liberdade para fiscalizações contra o desmatamento, maior implementação de multas, tudo isso vai reduzindo os incêndios e o desmatamento. A gente tem vários trabalhos mostram, né, o INPE, os dados... Teve aí uns 10 anos, pelo menos, de queda brutal, né? Uns 10 anos de queda muito expressiva no desmatamento e nos incêndios. E aí a gente vê uma reversão disso em 2018 e 2019. Em 2018 e 2019, nós temos, principalmente em 2019, nós temos mais incêndios, ou uma área atingida por incêndio que é maior do que esperado pelas chuvas, pela ausência de chuva, né, pela seca. E isso é um indício daquela mudança que nós sabemos que tem ocorrido. Assim, o governo deixou claro que essa não era uma prioridade desde o início, de que eles iam relaxar um pouco, iam relaxar a implementação de multas, a fiscalização. Bom, isso foi extensamente discutido nos últimos 2 anos, mas a gente nota isso nos dados, né? Que há uma reversão dessa tendência, onde havia 10 anos de queda e, de repente, começa a subir novamente. Sim, vocês até colocam aqui no material que eu recebi, aí, aliás, obrigada ao pessoal da agência Bore, que tem feito um trabalho de ajuda, né, na divulgação de estudos bastante importante. Falando no estudo, está presente, então, 3 grandes ciclos, né, de incêndio na Amazônia, que se relacionam justamente com esses momentos, que era o que você estava explicando agora, né, Matias? Isso. Seria esse pré-regulação, o período de regulação e o período que está se iniciando agora, que nós não sabemos se vai ser uma tendência a longo prazo ou se vai ser só 1, 2, 3 anos anômalos. O problema é que a gente já sabe, 2020, que não está incluindo no nosso estudo, por uma questão temporal, mesmo nós terminamos boa parte das análises antes de ter os dados consolidados de 2020, mas 2020 já mostra também um aumento em relação àquele período, e 2021, bom, a gente está em plena época de incêndio na Amazônia, então a gente só vai saber qual foi o final de 2021, em dezembro a gente vai ter um panorama se continuou aumentando, se estabilizou ou se diminuiu. Então nós não podemos dizer que o momento atual já é outro período, a gente precisa de mais uns 1, 2 anos para saber se a gente está nessa crescente de novo ou se foi só um pico. Mas seguindo tendências, então, e pelos dados que já estão aparecendo, né, acho que vai ser, infelizmente, só vai endossar essa informação, né, dos 90%, talvez para mais, de espécies de animais e plantas impactadas com fogo na Amazônia nesse período aí de quase 20 anos, certo? Esse é um outro dado importante, de que mesmo nos anos com pouco fogo, houve fogo. E houve fogo causado por humanos e as espécies foram impactadas. Então, do ponto de vista das espécies que vivem lá, ano após ano vão ocorrer fogos e vão ocorrer incêndios em maior ou menor quantidade.
Então, mesmo que a situação melhore um pouco, né, ano após ano são mais e mais espécies impactadas e mais área impactada. Então, eu brinco às vezes que o que acontece é que a Amazônia ela vai sendo comida pelas bordas, né? Ela vai sendo corroída. E aí tem muita gente que, um dos argumentos que se usa é, nossa, mas o Brasil ainda tem muita floresta, muita Amazônia, 80%. Tudo bem, mas a gente conseguiu degradar ou desmatar 20% basicamente em 40 anos, porque a ocupação mais predatória da Amazônia começou em 1970. Então, 20% de uma área gigantesca em 40 anos, o que a gente espera para os próximos 20 anos, ou para os próximos 30, ou para os próximos 50? Quanto tempo a gente se permite, né, ou permite com que isso continue? É uma coisa que a gente tem que começar a desenvolver, né, essa perspectiva de um pouco mais de nem a longo prazo, 50 anos tá aí, não, né? Tem, né? Algo. Tem até o outro episódio anterior a este que a gente está gravando com a Vera Arruda, que é do IPAM, perdão, e faz parte do MAP Biomas Fogo, né? Explicando, né, quando uma queimada vira incêndio, qual é o impacto do fogo nesses últimos 36 anos que foi essa análise. E, na verdade, a gente falar de futuro hoje é bastante complicado, né? Se a gente não consegue nem olhar esse presente que está tão duro, o hoje, né, que já está tão duro e tão desafiador. Eu queria uma pergunta assim muito específica. A gente está no momento, nessas últimas semanas, né? A gente está gravando no primeiro dia de setembro, um dia também muito importante, mais uma vez, para a votação sobre territórios indígenas, né? Sobre o direito de territórios indígenas. E a gente sabe, até no IPCC já vem, no último dado, né, da importância de territórios indígenas para a conservação da biodiversidade, manutenção do clima, da floresta, enfim. Existe, nesses dados, né, nessa sobreposição de informações e de fogo, vocês conseguem visualizar áreas que estão mais conservadas, ou seja, aparece alguma coisa com relação a território indígena ou outras áreas conservadas que estejam protegidas de alguma forma? Então, nós não fizemos nenhuma análise específica sobrepondo o mapa de terras indígenas ou o mapa de unidade de conservação, mas só de olhar o mapa nós vemos, né, que tem umas manchas, né? Isso tem umas manchas, e essas manchas de incêndio, elas estão, a maior parte, as mais antigas estão mais distantes das áreas indígenas das unidades de conservação. Mais recentemente, especialmente os incêndios de 2019, eles estão mais para o centro da Amazônia, o que é preocupante, que é uma região mais úmida e menos, que pelo menos tem um histórico menor de conflitos por terra, né? E esses incêndios, pouco a pouco, chegando mais próximo das unidades de conservação, das terras indígenas. Porque, historicamente, o fogo na Amazônia ele é concentrado nessas regiões de conflito, de expansão agropecuária, né, expansão da fronteira agropecuária, que é ali no Pará, no norte do Mato Grosso. Agora, o que nós estamos vendo é uma mudança nesse perfil espacial do fogo. Isso pode ter a ver com uma propensão maior à medida que nós temos secas mais prolongadas também nessa região mais central da Amazônia, mas pode sinalizar também uma expansão espacial desses conflitos por terra, o que nós sabemos que está acontecendo. Né? Matias, essa, como a gente falou, saiu na revista Nature no dia 1º de setembro de 2021, esse estudo. Eu queria falar de quem mais compõe, né? Tem a Unicamp, né? A Universidade Estadual de Campinas, tem a Universidade Federal de Minas Gerais, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, tem também, acho que a Universidade do Arizona, certo? Isso, a Universidade do Arizona é a que tem mais representantes aí, pesquisadores que participaram desse estudo. Eles têm um grupo muito forte de estudo de fogo, né, de consequências do fogo, e eles que lideraram esse trabalho. O primeiro autor do estudo hoje
durante esse meio tempo, ele foi contratado na Universidade da Flórida, então ele assina como Universidade da Flórida também, mas ele estava na Universidade do Arizona na época. Então, os grandes protagonistas do estudo são da Universidade do Arizona, e cada um de nós, brasileiros, tínhamos contato com eles, nos procuraram para dar o nosso input no artigo e nas análises, e nós acabamos participando também. Então, são várias outras instituições representadas também, mas eu acho que os principais, assim, quem seriam o pessoal da Universidade do Arizona, que tem um histórico muito bom, assim, tem trabalhos muito relevantes com o fogo. O que vocês esperam agora, né, de uma pressão de dados aqui internos no Brasil, né? A gente já vem vendo e, enfim, é essa situação, principalmente política, como você colocou, que está aqui. Você acredita que alguma... É um dado muito forte, né? Então, que exista algum tipo de reação internacional com relação a isso? Quais são as suas expectativas com relação ao estudo? Assim, a questão do fogo, ela, como nós temos visto, ela está atingindo todos os países, né? E assim, isso eu acho que esse ano, em particular, que foi um ano onde houveram muitos incêndios em muitas regiões, a Sibéria ainda está em chamas, a Califórnia está um ano terrível, eles têm ano após ano esse problema. A diferença do Brasil para essas outras regiões é que o fogo tem outras origens, né? Aqui o fogo vem de conflitos por terra, e nessas outras regiões tem incêndios acidentais, outras origens, né? O ponto é que todo mundo está tentando lutar com essas mudanças no clima, enquanto a postura de muitos setores no Brasil é de colocar a cabeça dentro da terra, né? De fingir que nada está acontecendo, negar, dizer que não, está tudo bem, ou então apontar os olhos, mas veja só, lá na Califórnia também está queimando. Ok, então a gente vai deixar queimar aqui? Esse é o argumento, né? Então, o que eu acho é que sempre tem um olhar muito duro para o que está acontecendo no Brasil de fora, e isso, de alguma maneira, pode gerar uma pressão, mas eu acho muito triste que a gente não consiga gerar essa pressão internamente. Existem pesquisas que mostram que mais de 90% da população acha que preservação da Amazônia é um tópico importante. Então, essa não é uma agenda externa, é uma agenda interna, que tem que ser... E também não é uma agenda partidária, né? É uma agenda política apartidária, que tem que ser a agenda de todo mundo, dos políticos, de cidadão, cidadã. Essa tentativa de transformar tudo em questões ideológicas, ela é paralisante, né? Porque ela cancela o debate. Não dá para conversar, porque qualquer tipo de argumento ou dado que, não, mas isso é por causa da sua opinião política. Gente, não, tá queimando, tá pegando fogo, é uma questão objetiva, né? Então, o que eu acho é que tem questões que são muito além da nossa política, uma coisa inventada por nós e humana. A floresta pegar fogo não interessa muito se você direito, se você estiver no meio do incêndio, você vai queimar do mesmo jeito, né? Então, eu acho que a gente tem que superar essa questão e tratar com seriedade o que acontece, não só na Amazônia, mas nos outros biomas. É que a Amazônia é maior e mais conhecida, ela traz mais... ganha mais atenção, mas o Cerrado está numa situação assim, o Pantanal, o último e eles se conectam, né? Exatamente. O impacto de cada ambiente, de cada bioma está conectado, né? Então, desmatamento na Amazônia, mas seca na bacia do Rio Paraná. Uau, o que tem a ver com isso? A gente tem 5 grandes estados aqui passando por uma seca absurda, né? A gente acabou de ter aí o anúncio de um impacto na conta de luz. E eu acho engraçado como isso é encarado como uma questão econômica.
né? Então, a gente está sem água, as hidrelétricas estão no limite da produção, a resposta a isso é aumentar a conta. Não é nenhuma medida prática de tentar assim, diminuir a vazão, aumentar, fazer com que os reservatórios se recuperem, nenhuma medida prática, objetiva para tentar ir na raiz do problema, né? E que talvez esteja acima da nossa capacidade de resolver nesse momento mesmo. A gente não consegue fazer chover, né? E ainda mais na quantidade que é necessária. Então, as questões ambientais, elas não ligam, obviamente, elas são uma consequência, muitas vezes, da nossa política, mas na hora que os problemas se manifestam, eles não ligam muito para esses espectros da política, não. Eles afetam todo mundo, né? O efeito é generalizado, então a gente tem que combater isso, ou lidar com esses problemas de uma maneira consciente, sem essa cortina, né, que acaba cegando as pessoas, transformando isso em questões políticas, porque elas são questões ambientais, socioambientais, socioeconômicas. É isso aí. Então, hoje eu conversei com Matias Pires, pesquisador da Unicamp, trazendo, né, dados sobre esse estudo que acaba, né, estou gravando no dia 1º de setembro, acaba de ser divulgado na Nature. Fogo já impactou 90% das espécies de animais e plantas da Amazônia. Matias, eu te agradeço muito o seu tempo aqui hoje, esse papo no Vozes do Planeta. Valeu. Obrigada. Eu que agradeço, Paulina. Muito obrigado. Até a próxima. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.